Você já sentiu que, por mais que se esforce, nunca será suficiente para quem deveria ser seu maior apoio? Eu sou Nora, tenho 28 anos, e durante toda a vida lutei contra essa sensação. Cresci em Richmond, Virgínia, em uma família onde o sucesso tinha um único molde, e eu simplesmente não me encaixava nele. Enquanto meu irmão mais velho, Mark, seguia o caminho perfeito, como advogado de sucesso, casado e pai exemplar, eu construía minha carreira como criadora de conteúdo digital, algo que meus pais encaravam como um mero passatempo. Cada jantar de domingo era um lembrete doloroso disso. Meu pai, James, engenheiro de software, media meu valor pelos padrões de Mark. Isso sim é trabalho duro, dizia ele, enquanto meus vídeos eram ignorados como se fossem brincadeira de criança. Minha mãe, Bárbara, professora, não perdia a chance de soltar frases como: quando você vai parar de viver de ilusões e arrumar um emprego de verdade? Cada palavra era um golpe, e eu me pegava segurando o garfo com força, engolindo o orgulho e a dor em silêncio. Mas havia quem enxergasse além. Minha avó, Ellen, uma ex-bibliotecária cheia de sabedoria, era meu porto seguro. Sua criatividade é o seu superpoder, ela me dizia em voz baixa, como se plantando uma semente de resistência. Nossa vizinha, Dona, uma amiga de décadas da família, me lançava olhares de encorajamento, e até meu primo Ryan, embora distante, me ouvia sem julgamentos. Esses pequenos gestos eram oxigênio em meio ao sufoco das expectativas. A gota d'água veio no aniversário de 80 anos de Ellen. Decidi que aquele seria o momento de provar meu valor. Dediquei semanas a um documentário familiar, costurando memórias, risos e lágrimas em uma narrativa que ninguém poderia ignorar. Gravei horas de depoimentos com Ellen, resgatei fotos antigas com Donna, capturei histórias soltas de Ryan. Cada detalhe era cuidado com carinho. A trilha sonora suave, as transições impecáveis, as palavras que ecoavam emoção. Meus pais? Nem sequer perguntaram sobre o projeto. Para eles era só mais uma das minhas ideias passageiras. Até que chegou o dia da festa. O documentário foi exibido, e por alguns minutos o silêncio na sala foi absoluto. Até que, uma frase solta por meu pai, gravada sem querer, revelou a crueldade que sempre esconderam. Nora nunca vai ser nada além de uma decepção. A dor daquele momento me quebrou, mas também me deu força. Sem pensar duas vezes, reproduzi o áudio para todos ouvirem. Os olhares de choque, a vergonha estampada nos rostos deles, finalmente a máscara havia caído. Não foi uma vitória, foi uma libertação. Aquela gravação não mudou o passado, mas me mostrou que eu não precisava mais do aplauso deles para me sentir completa. Minha jornada não era sobre provar nada a ninguém, era sobre honrar minha própria verdade. E você? Já se sentiu invisível diante das expectativas alheias? Já precisou gritar para ser ouvido? Compartilhe sua história nos comentários, porque a gente não está sozinho nessa. Aqui a gente fala sobre coragem, sobre se levantar mesmo quando o chão parece desmoronar. Curte, compartilha e se junta a essa conversa. Sua voz importa. E sua história também. Como um eco distante, enquanto eu me encostava na parede do corredor, tentando recuperar o fôlego. As palavras deles ainda queimavam, não como críticas, mas como uma sentença. Você não é suficiente. E o pior, eles nem sequer perceberam o peso do que haviam jogado sobre mim. Mas algo dentro de mim se recusou a se curvar. Aquele gravador ligado no meu telefone não era só um registro, era uma arma. Não contra eles, mas por mim. Porque pela primeira vez eu tinha prova de que sua desvalorização não era fruto da minha imaginação. Era real, era cruel. E acima de tudo, era deles, não minha. Respirei fundo, os dedos ainda trêmulos ao desligar a gravação. Olhei para a tela, onde o tempo continuava correndo, indiferente à minha dor. E então, como um raio, uma ideia me atingiu. E se essa não fosse uma derrota, mas o início de algo maior? Voltei para a festa com a postura ereta, o sorriso colado no rosto por Ellen, por Donna, por cada pessoa ali que via o que eu era capaz de criar. Mas desta vez, havia um fogo novo nos meus olhos. Um fogo que eles não poderiam apagar. Porque no fundo, James e Bárbara tinham acabado de me dar o maior presente, a certeza de que eu precisava provar, não a eles, mas a mim mesma, que minha voz merecia ser ouvida. E que se eles não conseguiram enxergar meu valor, eu encontraria quem enxergasse. Aquela noite, enquanto dirigia para casa, a estrada iluminada pelos faróis, uma frase martelava na minha cabeça. Eles subestimaram minha raiva. E minha raiva vai se tornar minha força. Porque quando você é empurrado para o limite, só há dois caminhos, desmoronar ou queimar mais brilhante do que nunca. E eu escolhi o fogo. E você? Já teve um momento em que a dor se transformou em combustível? Em que a rejeição virou o empurrão que você precisava para voar mais alto?
Compartilhe aqui. Porque as histórias que nos quebram são as mesmas que um dia nos farão inquebráveis. Curte, salva, passa adiante. O mundo precisa ouvir mais vozes como a sua. A sua luta não é em vão. Mas o sucesso deles nunca foi o meu. E naquele instante, com suas vozes expostas como feridas abertas, todos entenderam o que eu já sabia há anos. Eles nunca quiseram me ver voar. Queriam me podar. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Ellen, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Bárbara como se a visse pela primeira vez. Você é minha filha, ela repetiu, não como uma acusação, mas como um lamento. E mesmo assim, você a esmagou como se fosse nada. Donna não precisou de mais palavras. Seu olhar era uma adaga, crava no peito de James, que recuou como se tivesse levado um soco. Guia. Ela cuspiu, rindo sem humor. Isso não é guia. Isso é veneno. E você encheu a veia dela com isso por anos. Ryan, sempre o mais contido, foi quem mais me surpreendeu. Com um movimento lento, quase cerimonial, ele pegou o celular da mesa e desligou a gravação. Não por medidade, mas porque a prova já estava feita. Chega, ele disse, e aquelas 2 sílabas carregavam o peso de décadas de omissão. Vocês perderam o direito de falar por ela faz tempo. Até Mark, o filho dourado, o intocável, parecia menor naquele momento. Sua confissão, eu deixei isso acontecer, não era só um pedido de desculpas. Era um reconhecimento de cumplicidade. E isso doía mais do que qualquer palavra deles. Bárbara tentou se justificar, suas mãos trêmulas ajustando o colar de pérolas como se ele pudesse restaurar sua dignidade. Nós só queríamos que ela tivesse estabilidade. Que não jogasse tudo fora por esses vídeos ridículos. Mas sua voz falhou. Porque todos ali sabiam, não era sobre estabilidade. Era sobre controle. Sobre moldar uma filha à imagem deles, apagar suas cores até que só restasse um reflexo pálido de Mark. E quando eu me recusei a ser esse fantasma, eles me trataram como uma traidora. Ethan, com seus olhos grandes e cheios de perguntas, foi quem quebrou a tensão de um jeito que nenhum adulto conseguiria. Mas a tia Nora faz pessoas felizes, ele disse, apertando o carrinho contra o peito. A mamãe ri quando assiste os vídeos dela. Susan o puxou para perto, mas não negou. E aquele pequeno gesto, a verdade saindo da boca de uma criança, foi o veredicto final. James ainda tentou um último argumento, sua voz rouca de desespero. Nora, nós só queríamos que você tivesse o que o Mark tem. Mas eu já não estava mais ouvindo. Porque pela primeira vez eu não precisava da permissão deles para existir. Olhei para cada um daquele círculo, Ellen com seu coração partido mas finalmente livre, Donna com sua fúria justa, Ryan com seu silêncio eloquente, Mark com sua culpa pesada, Susan com seu respeito tímido, Ethan com sua pureza. E então, com uma calma que nem eu sabia que tinha, eu disse, vocês podem ficar com o sucesso do Mark. Eu fico com a minha verdade. E quando Bárbara abriu a boca para retrucar, Ellen se levantou. Não com raiva, mas com uma autoridade que eu nunca tinha visto nela. Chega, Bárbara, ela disse, e sua voz não tremia mais. Você teve anos para ser mãe. Hoje, você perdeu esse direito. O ar na sala mudou. Não era mais uma batalha. Era um funeral, o enterro das expectativas deles, do poder que achavam ter sobre mim. E quando saí dali, não levei só a gravação no bolso. Levei a certeza de que às vezes queimar pontes é o único jeito de iluminar o caminho à frente. Porque algumas famílias nos dão raízes. Outras nos dão asas. E as que tentam nos prender, elas só provam que já estávamos destinados a voar. Você mesma. A frase de Donna ecoou como um veredicto, cortando o ar envenenado pela hipocrisia deles. Bárbara tentou abrir a boca, mas as palavras morriam antes de nascer, porque pela primeira vez ela não tinha um script. Não havia mais desculpas esfarrapadas nem sorrisos forçados para encobrir o podre. A máscara havia caído, e o que restava era o retrato cruel de quem confunde amor com posse, lealdade com submissão. Fiquei de pé, as mãos firmes apesar do tremor interno, e olhei para eles como quem olha para fantasmas do passado. Passei a vida tentando ser suficiente para vocês, disse, cada sílaba um prego no caixão daquilo que um dia chamaram de família. Mas essa gravação? Ela não é sobre mim. É sobre vocês. Sobre o que sempre foram, juízes sem coragem de se olharem no espelho. James recuou, como se minhas palavras fossem ácidos corrosivos. Bárbara finalmente deixou as lágrimas caírem, não de arrependimento, mas de raiva impotente. Eles haviam perdido. Não a discussão. Não o controle. Eles haviam perdido a narrativa. Foi então que Ellen me segurou, seus dedos apertando os meus como se quisesse me puxar de volta à terra, longe daquele pesadelo. Você é mais do que suficiente, ela repetiu, a voz quebrada, mas verdadeira.
Era a primeira vez que alguém daquela casa dizia isso sem mas escondido entre as linhas. Dona, com seu silêncio eloquente, apenas assentiu, não com pena, mas com orgulho. Até Ryan, sempre tão distante, sustentou meu olhar por um segundo a mais do que o costume, e naquele segundo, vi algo que nunca tinha visto nele: respeito. A sala se dividiu como um abismo. De um lado, meus pais isolados em sua própria armadilha, as palavras deles agora cordas enlaçando seus próprios pescoços. Do outro, os que escolheram me ver, não a filha rebelde, não a decepção, mas a mulher que finalmente havia se libertado. Não era reconciliação. Era um terremoto. A fratura que sempre esteve lá, camuflada sob jantares forçados e sorrisos vazios, agora exposta e irreparável. E pela primeira vez eu não queria consertá-la. O silêncio que se seguiu à gravação não era vazio. Era cheio de alívio, de verdades não ditas, de anos de sufocamento se desprendendo como pele morta. Respirei fundo. Não era paz. Ainda não. Mas era o primeiro gosto de liberdade. As semanas seguintes foram facas e curativos. Empacotei minha vida em caixas, não só roupas e livros, mas as expectativas que eles haviam deixado espalhadas como armadilhas. Charlotte, Carolina do Norte, não foi uma escolha aleatória. Foi um ato de guerra. Um território neutro onde eu pudesse reconstruir-me sem a sombra deles estendendo seus dedos sobre meus ombros. Não avisei James nem Bárbara. Não deviam nada a eles, nem mesmo um adeus. Meu apartamento era pequeno, mas as paredes eram minhas. O chão de madeira rangia sob meus passos como se dissesse: aqui você existe. Comecei a trabalhar com uma obsessão quase doentia, editando vídeos para criadores locais, gravando depoimentos no centro comunitário, transformando dor em frames, silêncios em narrativas. Cada projeto era um tijolo no muro que eu ergui entre mim e o passado. Não estava mais correndo atrás da aprovação deles. Estava construindo algo que fosse meu. Ele ligava quase todos os dias, sua voz um bálsamo nos momentos em que a dúvida coçava como uma ferida mal cicatrizada. Eles não merecem seu talento, ela dizia, e eu acreditava. Dona mandava mensagens com emojis de fogo sempre que eu fechava um novo trabalho. Isso, irmã. Queime tudo. Ryan, em sua economia habitual, enviava links de artigos ou playlists sem explicação. Mas eu sabia o que significavam. Estou aqui. Mesmo calado. Eles eram minha âncora, a prova de que família não se mede por sangue, mas por quem permanece quando o chão desaba. Enquanto isso, em Richmond, James e Bárbara colhiam o que haviam plantado. Helen, ferida demais para perdoar, cortou laços. Dona, com sua fúria contagiante, fez questão de espalhar entre os conhecidos o áudio que os desmascarava. Quem diria que os santos têm tão pouco amor? Ela deve ter dito, com aquele sorriso afiado. Ryan se afastou sem drama, mas seu silêncio falava mais que palavras. Até Mark, o filho dourado, tentou sem sucesso costurar os retalhos com jantares forçados, como se boa comida pudesse apagar anos de condescendência. Minhas mensagens não lidas, minhas chamadas ignoradas, eram espelhos que eles não tinham coragem de enfrentar. Quando as desculpas chegaram, foram tardias, ocas. Não quisemos magoar, era a mesma moeda gastas de você nos decepcionou. Não respondi. Não por ódio, mas porque algumas pontes, uma vez queimadas, não devem ser reconstruídas, devem ser lembradas. Elas nos ensinam a não voltar atrás. Em Charlotte, minha carreira floresceu de um jeito que nunca teria sob a sombra deles. Lancei um canal no YouTube, contando histórias de resiliência, a de Helen, a minha, a de estranhos que se tornavam aliados. Os comentários enchiam a tela. Isso é eu, obrigado por dar voz ao que eu não conseguia dizer. Não era sobre números. Era sobre eco. Minha arte não era polida como o escritório de Mark, nem seguia as regras deles. Era crua. Era minha. E pela primeira vez isso bastava. A dor da rejeição deles não desapareceu. Mas ela perdeu o poder. Aprendi a fechar portas, não por raiva, mas por sobrevivência. Helen, Dona Ryan. Eles me lembraram que amor não é o que você recebe à força, mas o que você escolhe cultivar. Mark tentou uma vez, sua voz menos arrogante, pedindo para nos vermos. Não disse sim. Não disse não. Guardei o convite como uma semente, quem sabe um dia, em solo diferente, algo possa nascer. Hoje, olho para trás e vejo o custo da verdade. Perdi os pais que achei que tinha. Ganhei a mulher que sempre fui. Suas palavras decepção, fracasso não eram sobre mim. Eram sobre o tamanho mesquinho dos sonhos deles. Colocar limites não foi abandonar. Foi escolher. Então, se você está aí, ouvindo isso, com as mãos trêmulas e o coração apertado por expectativas que nunca foram suas, ouça bem, você não precisa carregar o peso de quem se recusa a enxergar sua luz. Proteja sua paz. Mesmo que doa. Mesmo que assuste.
Não é egoísmo. É sobreviver. E no final, é a única maneira de viver. Obrigado por estar aqui. Por ouvir até o fim. Agora me diga, o que você faria se não tivesse medo? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos falar sobre o que significa de verdade ficar de pé.